Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do projeto dos 230. Estamos com José Rui Cruz, deputado do Partido Socialista, e estamos também neste espaço especial, no Espaços Perdidos, com uma figura importante para si que está aqui desenhada no painel de Columbano. Quero contextualizar mais ou menos o que é que essa figura lhe diz. Bom dia, obrigado pelo convite. Antes de mais, escolhemos este sítio também, como disse o Francisco, porque José da Silva Carvalho é um santacombadense ilustre e nem muito conhecido, atendendo à sua notoriedade. Foi o primeiro presidente do Tribunal Superior, de um Tribunal Superior importante, Tribunal Superior de Justiça, e um dos grandes impulsionadores da Revolução Liberal de 1820. Foi ministro de Dom João VI e de outros reis, e sendo também um dos responsáveis pela Revolução, teve problemas à época e, como tal, teve que sair de Portugal, foi perseguido, regressou a Portugal. Portanto, é uma figura que contribuiu muito para aquilo que viria a ser, alguns anos mais tarde, a implantação da República. Portanto, muito antes dessa implantação, ele já lutava por essa mesma República. É uma figura que teve muita importância na nossa região, mas que nem todos conhecem. E falando agora um pouco da sua vida e começando exatamente pelo início, como disse, também é de Santa Combadão, quais são as primeiras memórias que tem ainda nos anos 60? Eu nasci em 1966, numa aldeia do concelho de Santa Combadão, na freguesia de São Joaninho, num pequeno lugar da freguesia com pouco mais de 50 habitantes, mas a minha juventude é passada nessa aldeia maior de São Joaninho. Tenho as memórias da infância com todos os colegas. Na altura havia muitas crianças nas aldeias. A escola primária que eu frequentei, que hoje já não existe. Hoje existe um centro educativo que congrega grande parte das crianças do concelho. À época, cada aldeia tinha uma escola chamada Escola Primária, e na época a minha escola daquela aldeia teria para aí 80 crianças, que é uma coisa impensável hoje. E o que eu me recordo era, até chegou a haver aulas de manhã e aulas de tarde, por forma a que a escola pudesse albergar todos. E o que me recordo é haver muita juventude, todo aquele convívio entre os jovens, jogar a bola no adro da igreja. Não havia as instalações desportivas que há hoje, no campo de futebol improvisado, nas ruas, também não havia o trânsito que há hoje. E, portanto, tudo completamente diferente do que é nos dias de hoje, e também o aguardarmos pelos fins de semana, a dificuldade que havia de acesso a bens culturais, dificuldade que havia também de ter transporte para as cidades mais próximas, que hoje é tudo muito fácil, mas à época poucas pessoas tinham carro para se deslocarem. Era tudo completamente diferente e muitas coisas evoluíram nestes 54 anos, e portanto era tudo muito diferente e tudo evoluiu para melhor, felizmente. Inclusive foi vereador também da sua terra, de Santa Combadão. Como é que foi toda essa experiência e qual é o desafio também de explicar às pessoas o que é Santa Combadão? Porque Santa Combadão muitas vezes é associado também a António de Oliveira Salazar, mas vai muito para além disso e falamos de outras figuras históricas. Como é que é a passagem também da compreensão da história para o que é o valor de uma terra? Sim, Santa Combadão por vezes tem uma conotação nem sempre positiva, atendendo à figura e à ligação àquele que governou o país muitos anos e é essa mesma conotação que lhe é dada. Às vezes, quando eu digo sou de Santa Combadão, dizem-me logo és da terra do Salazar, e essa conotação é sempre negativa. E Santa Comba às vezes é penalizada por isso, injustamente, porque as pessoas de Santa Comba são iguais às pessoas de todos os outros locais. Até em termos políticos, se analisarmos desde o 25 de Abril e as eleições que foram feitas a partir daí, em termos autárquicos, o Partido Socialista governou a maior parte dos mandatos. Portanto, as pessoas de Santa Comba nem são de direita, em termos locais, nem são de direita. Em termos legislativos, tendencialmente, o PSD ganhou mais vezes, mas em termos autárquicos as pessoas votam mais nas pessoas e o primeiro Presidente de Câmara
Em 76 foi eleito em listas do Partido Socialista. Era um socialista, uma das pessoas que eu mais admirei e com quem mais aprendi, Lauro Gonçalves, que faleceu há poucos anos, uma referência do poder local de Santa Combadão. E, portanto, Santa Comba foi fazendo o seu percurso. Eu tive a oportunidade, depois de ter terminado o meu curso, onde estudei em Viseu, de ter feito o meu percurso na vida também, para além do curso que fiz, fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde e fui um dos fundadores, com um amigo, Manuel Tidósio, de uma outra escola, fundámos a Federação Académica de Viseu, e essa minha experiência associativa abriu-me algumas portas e deu-me conhecimentos que me permitiram depois, quando regressei, tive convites para ir trabalhar para outros sítios, nomeadamente para o norte do distrito e para outros locais. À altura havia falta de pessoas na área da saúde com formação, e eu tive convites para vários sítios, mas preferi regressar à minha terra, já um bocadinho pelo gosto da ligação à política e à cultura. O meu pai foi presidente de junta desde sempre, com um percurso ímpar. Portanto, eu nasci já dentro do meio ligado. O meu pai foi o fundador da Associação da Terra, a associação mais importante da Terra, o Clube Recreativo de São Joaninho, e foi o primeiro presidente de junta em 76. Portanto, eu nasci dentro do meio associativo e cultural e dentro da política. Curiosamente, o meu pai é eleito numa lista como independente pelo PSD, com uma grande margem eleitoral de votos, mas depois é convidado pelo esse primeiro presidente de Câmara, Lauro Gonçalves, a integrar as listas do PS, sabendo que teria muitas dificuldades em ganhar as eleições, e ele aceita, porque revê-se nos valores de Lauro Gonçalves e do Partido Socialista, e vai como independente pelo Partido Socialista e perde as eleições. E nas eleições seguintes volta a ir pelo Partido Socialista e volta a perder as eleições, e à terceira vez vai pelo Partido Socialista e ganha as eleições, e depois faz 27 anos seguidos como presidente de junta pelo Partido Socialista, e só vem a ser militante recentemente, que fui eu que o inscrevi. Portanto, este é um bocadinho o lado da forma como eu fui entrando naturalmente na política. Eu lembro-me desde miúdo, a política não é como é hoje, não havia redes sociais, não havia um conjunto de ferramentas que existem hoje. Lembro-me de fazermos cola manual, de uma forma artesanal, e de colarmos cartazes nas paredes com rolo e com pincéis, e era assim que se colavam os cartazes artesanais, feitos em tipografia, e colava-se nas paredes, e havia pendões de plástico, nós tínhamos que fazer as cordas e colocar os pendões. Portanto, há aqui um conjunto de vivências que foram tidas nesse tempo. Isto para dizer que esse período que eu estive na Câmara de Santa Combadão, de 95 a 2005, foi depois também de ter passado por esse movimento associativo, e depois, durante o tempo em que estive também na Câmara, tive essa área comigo, a meu cargo, e foi um conjunto de aprendizagens importantíssimo para a minha vida. E teve também contacto com um dos pais, talvez, da Liberdade, com o Salgueiro Maia, quando prestou o serviço militar obrigatório em Santarém. Como é que foi contactar com uma personalidade histórica tão grande e com um peso tão grande na nossa democracia como Salgueiro Maia? A primeira vez que saí de casa e que tive que eu fui sempre muito próximo dos meus pais e muito em particular da minha mãe. E a primeira vez que saí de casa foi exatamente para cumprir o serviço militar obrigatório. Fui para Santarém, chamado para a Escola Prática de Cavalaria, e depois tinha na altura o 12º ano, e fui para o curso geral de milicianos, e depois fui aspirante oficial miliciano. Eu, à época, nem tinha noção da dimensão da figura, tinha 19 anos, nem tinha noção da dimensão da figura Salgueiro Maia. Depois, dentro dos aspirantes, uns quantos eram distribuídos por outras unidades de cavalaria, Braga, Estremoz e outras, e eu, na minha especialidade, só ficava um em Santarém. E eu fui convidado a ficar em Santarém, e tive a sorte de ficar a comandar o pelotão da Polícia do Exército em Santarém e de privar durante um ano com Salgueiro Maia, e foi de facto uma experiência notável, porque durante um ano tive a oportunidade de conviver diariamente, almoçar basicamente, e no dia-a-dia privar com ele na sala de oficiais e também no serviço que ele coordenava. Na altura estava a coordenar a parte logística,
e era uma pessoa muito reservada, mas muito disponível para nos ajudar, para nos ensinar e para dar um conselho sempre que lhe pedíamos, e foi um privilégio enorme que eu dei conta mais tarde da dimensão da figura com quem lidei aquele ano e meio. Na altura eu não tinha sequer noção da dimensão da pessoa com quem lidei. No seu período também de licenciatura na vida académica, esteve também ligado ao associativismo e fundou, nomeadamente, uma federação de associações, além de pertencer à sua associação de estudantes. Como é que foi também essa vida de associativismo? O que é que lhe trouxe também de lições para o futuro? Eu cheguei à Escola Superior de Saúde sem saber se era aquele o curso que queria. Entrei um bocadinho por acaso. Eu, quando terminei o serviço militar obrigatório, tinha alguns desafios, nomeadamente um dos que eu ponderava era tentar a Polícia Judiciária, outro era a Escola Superior, a Escola de Oficiais da GNR, mas a minha mãe achava que eu não devia seguir nenhum desses caminhos e deveria estudar. A minha mãe dizia-me: deves fazer aquilo que entendes na tua vida, mas primeiro vais estudar e depois decides o caminho que quiseres. Tens de tirar um curso superior, uma ferramenta, e depois vais estudar. E eu, entretanto, pelo simples não, quando estava a terminar o serviço militar obrigatório, fiz um pedido de contrato para ficar na tropa. E, passado uns dias de terminar a tropa, fui chamado para vir para o Regimento de Lanceiros, aqui em Belém, e na altura o vencimento era muito interessante. E fui chamado para me apresentar, a ganhar um bom vencimento, na altura como alferes. E disse à minha mãe, em jeito de brincadeira, que vinha para Lisboa trabalhar para o Regimento de Lanceiros. A minha mãe ficou muito desgostosa. É claro que eu disse-lhe isto a brincar e recusei e fui estudar. Não tendo a certeza se era aquilo que eu queria fazer. Mas eu fui, os dias foram passando e eu fui começando a gostar do curso, das pessoas, dos colegas, fui-me integrando muito bem e fiquei e fiz o curso. Passados 6 meses de lá estar, houve eleições para a Associação de Estudantes. A equipa que estava a presidir a Associação de Estudantes convidou-me para fazer parte. E eu aceitei o convite. E essa equipa ia terminar o curso nesse ano. E passado meio ano de eu estar nessa equipa, havia eleições para a Associação de Estudantes. E essa equipa que ia cessar funções convidou-me para eu assumir a presidência da Associação de Estudantes, eu que tinha chegado há meio ano. E eu disse: mas eu ainda agora cheguei, ainda não sei nada disto. Pois, mas tens de ser o candidato. E então houve 2 candidatos. Eu, alguém que vinha de uma aldeia, de um concelho limítrofe, contra um grande amigo meu hoje, que era mesmo da cidade, fazia rádio, uma pessoa com muita experiência na área. E então fomos fazer as eleições, fomos a eleições os 2. E eu já na altura, com a minha experiência política, fui a cada turma buscar os chefes da turma de cada uma das turmas da escola e venci as eleições. Depois disso, nos anos seguintes, nunca mais tive oposição, porque eu fui sempre buscar a oposição para a minha lista e nunca mais tive oposição, ganhei sempre. E nesse seguimento nós fundámos a Federação Académica, que congregava todas as escolas do distrito do Viseu, e criámos a Semana Académica, que ainda hoje existe, e fundámos a dita Federação Académica de Viseu. Essa experiência foi também notável, e democratizámos um bocadinho a escola, porque a escola onde eu estudava era um bocadinho fechada, tinha no passado muito mais mulheres do que homens, quase só mulheres. No meu tempo a minha turma tinha 50% de homens, que foi uma inovação, e alguns deles já com serviço militar feito, mais maduros, e havia alguma rigidez na escola, nomeadamente uma das regras que nós abolimos de imediato foi que não se podia namorar na escola. Nós acabámos naturalmente logo com essa regra. E outras, fizemos greve na escola, foi a primeira vez que houve uma greve na escola, foi convocada por nós. Reuniões gerais de alunos, fomos nós também os primeiros que fizemos, e um dia fomos chamados, eu e um colega que é hoje presidente da Câmara Municipal de Sinfãs, fomos chamados à diretora, dizendo que se nós mantivéssemos a postura íamos ser expulsos. E nós dissemos à diretora que o único problema que havia é que se fôssemos expulsos tinham que nos aturar mais um ano. E elas disseram: isso não é boa ideia. E então nós não fomos expulsos e terminámos o curso, e a Associação de Estudantes continuou, e foi uma experiência também enriquecedora e notável. E ainda hoje a nossa geração é recordada na escola como uma geração rebelde, mas que contribuiu para muito daquilo que foram as conquistas na escola. E a Federação Académica de Viseu é hoje uma grande federação académica que funciona muito bem
E isso traz-nos, de facto, boas recordações. E tem também uma grande paixão pelo teatro e criou um grupo de teatro. Como é que foi essa experiência também? Essa experiência de teatro, essa minha aldeia teve sempre uma grande tradição de teatro, desde há muitos anos. Tem períodos em que o grupo de teatro funciona bem, depois tem uns períodos em que o grupo de teatro fica estagnado, e depois aparece alguém que volta a pegar no grupo de teatro, e no ano 99 eu resolvi reativar o grupo de teatro. Então, com um conjunto de pessoas amigas, criámos um grupo de teatro com algum arejamento e fizemos ali aquilo que foi, na altura, criámos uma peça também com uma figura histórica da região, que é uma referência também, não só local como nacional, Aristides Sousa Mendes, que é do Conselho Vizinho de Cabanas de Viriato, e retratámos a vida dele em uma peça de Luís Francisco Rebelo, A Desobediência, e transformámos isso numa peça que fez um grande sucesso à época. Eu selecionei a peça, selecionámos os autores. Eu não era ator, eu dirigia o grupo, mas a um mês da estreia o ator principal teve um problema e desistiu. Eu assistia a todos os ensaios, fazia toda a gestão da equipa, e a única pessoa que consegue assumir o papel tens que ser tu. E eu fiquei ali um pouco entre a espada e a parede. Ou fazíamos a estreia e eu tinha que assumir, e era o papel principal, estava sempre em palco. Não é que eu tivesse grande predisposição para fazer o papel, mas eu resolvi assumir o papel e fui fazer o papel da saída de dirigente do grupo de teatro, e fiz os dois papéis, o papel de ator e o papel de dirigente do grupo, e fizemos essa peça no ano 2099. E depois, até hoje, essa associação onde está inserido esse grupo mantém um festival de teatro todos os anos. Agora com a pandemia não se fez, mas todos os outros anos tem feito, e fazíamos todos os anos uma peça, itinerância dessa peça, e um festival de teatro resultante da itinerância da permuta que era feita. Os outros grupos vinham depois participar nesse festival. E como é que foi depois o seu percurso até chegar aqui a São Bento? Depois eu tive esses 10 anos na Câmara. Depois, entre 95 a 2005, eu estive, portanto, esse período foi de vereador em regime de permanência. Primeiro eu faço aquele percurso profissional, depois estou na Câmara, no Conselho, depois vou para Viseu para o Instituto da Juventude, de 2005 a 2009, e em 2009 surge a oportunidade de entrar na lista de deputados. Entro em quarto lugar, e o PS elege 4 deputados. E eu venho aqui para a Assembleia, naquela célebre legislatura, depois daquela maioria absoluta, onde o PS já não tinha maioria, e o governo durou cerca de 2 anos, e eu entro nessa legislatura em 2009 e em 2011 termina. Portanto, eu estive aqui cerca de 2 anos. Depois, na legislatura seguinte, eu não fui eleito. Eu regressei depois em 2015. Portanto, foi este o meu percurso. Entretanto, entre 2011 e 2015, eu, não sendo eleito, estive a trabalhar numa empresa privada, embora eu seja quadro do Ministério da Saúde, pedi licença sem vencimento e estive a trabalhar numa empresa da família e não regressei à saúde. E aqui na Assembleia da República, qual foi o momento mais marcante que viveu? Eu acho que o momento mais marcante que um deputado tem, habitualmente, pelo menos eu falo por mim, acho que é o dia em que pomos o pé dentro da Assembleia. O dia quando somos novos. Eu entrei aqui na Assembleia em 2009, foi há 12 anos atrás. Acho que esse é o dia mais marcante. E há outro, que foi aquele dia em que terminou a legislatura em 2011, quando o governo cai e partimos para novas eleições. Esses 2 momentos são 2 momentos marcantes na minha vida. Depois o regresso novamente em 2015 já é diferente. Não é que também não seja marcante, mas a entrada e o conseguir chegar a um sítio que se calhar nunca me tinha passado pela cabeça um dia conseguir ser deputado, é o dia muito marcante. Acho que é o dia quando entramos e chegamos aqui ao local do registro, aquela cerimónia inicial, a primeira vez que entramos no plenário no exercício de funções. Acho que é um momento em que nos marca profundamente. E a primeira intervenção também. Eu lembro-me que a primeira intervenção, no momento em que nos levantamos para usar a palavra,
é um momento em que parece que a sala fica enorme e depois parece que fica muito pequena. Há aqui momentos de contradição. E na parte do trabalho de comissão, quais é que foram assim os maiores desafios? Na parte da comissão, eu liderei um grupo de trabalho que teve a ver com as medicinas, com as terapêuticas não convencionais. Foi uma experiência muito interessante, porque permitiu-me conhecer uma área que eu não tinha noção da complexidade e da diversidade de expectativas que estavam nas pessoas, que havia um conjunto de profissionais que, não tendo cédulas profissionais, havia a questão das cédulas profissionais em que uns tinham terminado os cursos, mas não podiam exercer, ou seja, exerciam de uma forma, se calhar, não legal, e era preciso fazer aqui a harmonização dessas situações, e eu liderei esse grupo que conseguiu fazer aqui o equilíbrio, todos os partidos conseguimos aqui chegar a uma solução, e isso foi um momento que me deu um certo prazer ter sido parte dessa solução. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista, uma parte ainda mais dinâmica, e vamos desde já para as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade, mas também precisamos ter ambição. Saramago ou Sofia? Saramago. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Chutes e pontapés. Centro ou esquerda? Esquerda. Manuel Alegre ou Lídia Jorge? Manuel Alegre. Sagres ou Superboc? Superboc. Cisa Vieira ou Souto Moura? Cisa Vieira. Macron ou Boris Johnson? Macron. Sonho ou realidade? Sonho. Qual é o seu maior sonho? O meu maior sonho é que o mundo seja mais, que haja mais justiça social, que haja mais liderança, que consigamos fazer um mundo mais justo e mais equilibrado, que não sejam tão grandes as disparidades entre os mais ricos e os mais pobres, que, por exemplo, não assistamos a esta disparidade nomeadamente no que estamos a viver, só os países ricos têm acesso às vacinas. Nós temos que ter aqui capacidade de que aqueles que são mais pobres, quando se trata de questões ligadas à saúde, os países mais ricos têm a obrigação de tomar medidas para que isto seja uma medida mundial, e não podemos ver a África e os países mais pobres não terem quaisquer níveis de vacinação. Isto é intolerável, e o meu sonho é que este tipo de situações não sejam completamente erradicados. Hermano José ou Raul Solnado? Raul Solnado. Campo ou cidade? Campo. Eixo do Mal ou Governo Sombra? Eu gosto dos dois, mas Governo Sombra. 230 ou 180? Sem dúvida 230. Qual é que é aquela figura, uma personalidade que nunca teve o privilégio de almoçar com e que gostaria de ter essa experiência para aprender, nomeadamente? Essa questão, eu acho que já tive a oportunidade, a pessoa que eu gostaria de almoçar, eu acho que já tive a oportunidade de almoçar com ela, mas não a sós, era António Guterres. Eu já tive a oportunidade de almoçar com ela, mas em grandes aglomerados, nunca numa situação de privacidade. Nos nossos célebres comícios da política, naqueles em que se come sempre lombo com batatas assadas, em que a emenda não varia, é evidente que nos anos em que ele participou nas nossas atividades partidárias enquanto secretário-geral do Partido Socialista, eu certamente que almocei algumas vezes com ele, ou jantei, mas nunca de uma forma privada, e era sem dúvida a figura com quem eu gostaria de fazer esse almoço. Que é talvez a personalidade mais escolhida a seguir a Papa Francisco e Obama por deputados, e pois não sei, mas imagino que sim. E disseram-nos que não come bacalhau, António Guterres, não que não gosta de bacalhau, pelo menos disseram. Mas eu iria sugerir um prato, talvez um prato mais beirão. Nós somos uma zona onde se come um bom cozido à portuguesa, onde se come uma boa chanfana,
que é um prato muito típico da nossa região, e um bom cabrito. E se calhar o cabrito feito ali pela minha mãe, a minha mãe faz um cabrito fantástico, podia ser aqueles que eu tenho comido, guardo-no como sendo uma delícia. Eu acho que era o prato ideal. E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? Eu tenho muitos países que faço conta de visitar e há muitos que eu gostaria de visitar. Já estive na China, era um país que eu gostava de visitar, já visitei, mas eu guardo na minha memória o Chile, a Austrália, são dois países que eu também gostaria de visitar. Os Estados Unidos, fazer a travessia dos Estados Unidos, também é uma dos meus objetivos, que se tudo correr bem, quando eu sair da política, vou fazer. E qual é a sua maior inspiração literária? Tem sim algum autor preferido? Eu nessa área, o que eu li mais, por motivos óbvios, foi nesse tempo em que estive ligado ao teatro, li naturalmente muitos livros ligados ao teatro. Luís Francisco Rebelo, essa peça foi porventura o livro que eu li mais vezes, que estudei mais vezes, que reli, decorei o livro todo, não é? Depois outros autores também ligados ao teatro, porque todos esses anos que eu estive à frente, eu é que selecionava as peças, lia todos os livros que apareciam, de peças que se pudessem adaptar àquilo que o grupo podia fazer, e portanto o teatro foi sempre aquele tipo de leitura que eu fiz com regularidade. Luís Sestão Monteiro, Felizmente ao Luar e outras obras ligadas a... Porque nós, quando lemos teatro, conseguimos fazer a leitura e imaginar ao mesmo tempo a peça, adaptar a cada uma das personagens, àqueles amigos que nós temos à nossa volta, quem é que podia fazer o quê, ou seja, vimos logo um filme, consoante lemos a peça de teatro, e essa foi sempre a área que eu preferi fazer leitura. E quem é que acha que é o melhor ator português do momento? Não, a pessoa que eu mais gostava de ver no passado e nomeadamente fazer comédia, era o Solnado, era a pessoa que eu achei que era a pessoa que melhor comédia fazia, que eu me lembro em criança, e que eu admirei ao longo da minha juventude. Raul Solnado era sem dúvida o ator que eu mais admirei e que inspirou muita gente. Agora, hoje temos, nestas gerações novas, tudo isso evoluiu muito, e hoje temos um conjunto de atores fabuloso em várias séries e em várias novelas, e inúmeros atores muito bons. O Rui de Carvalho é também outra grande referência, também, não é? Também gosto muito também dele, e muitos outros. No cinema tem alguma inspiração? Algum filme que o marcou mais? No cinema, eu gosto muito de filmes que retratem a época da Segunda Guerra Mundial. Sempre que há um filme novo sobre a época, eu vejo normalmente, quase todos os anos, os principais filmes galardoados, ou que a crítica diz que são as referências. Eu faço isso há muitos anos, desde sempre. Mas alguns filmes que me marcaram são, por exemplo, A Lista de Schindler, A Vida é Bela, e outros filmes, depois de todos os outros que são filmes de Oscar, eu tenho visto todos os anos, mas esses dois particularmente, pela violência da mensagem, marcaram-me bastante. E o que é que aprendemos mais com a história? Aprendemos que esse tipo de acontecimentos que aconteceram, e porque vimos que está a acontecer agora em alguns países, nomeadamente o que está a acontecer agora com Israel, naquela região do mundo onde há mais de 70 anos não há paz e continua a haver, há uma geração que nasceu, cresceu, vive debaixo de constante guerra. Nós precisamos de repensar como é que vamos fazer, como é que vai ser o futuro, porque isso que aconteceu, não estamos livres que volte a acontecer. E, portanto, nós precisamos continuar a olhar para esses momentos como tendo sido momentos que não podem voltar a acontecer, mas nada nos garante que não corramos riscos, porque o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nomeadamente em relação aos nazis, é preciso agora percebermos o que é que está a acontecer noutros sítios e quem é que está a propiciar que isso aconteça. Portanto, há aqui um conjunto de ilações que todos precisamos tirar e que não nos levam a boas conclusões. E no mundo da música, tem-se alguma banda preferida? As bandas dos anos 80,
70, 80, 90 da minha juventude, como Dire Straits, como Bruce Springsteen, como muitos portugueses, Chutos, GNR, muitos outros. Passamos a um conjunto de palavras soltas e peço que me digam o que é que associa estas palavras. A primeira é um conjunto de palavras, coesão territorial. Precisamos que continue a ser uma aposta do Governo e que, como tem acontecido nos últimos tempos, passe das palavras aos atos, como tem acontecido nos últimos tempos. Muito tempo esteve esquecido, agora felizmente estamos aí por aí. Carnaval. Carnaval, a vida é um pouco um carnaval. Petições. Petições são instrumentos ao dispor das pessoas que acho que devem fazer mais uso delas. João Félix. João Félix era do Benfica e foi campeão agora. Parabéns para ele. Pobreza. Pobreza é um problema do mundo que todos temos que nos empenhar em combater e nós em Portugal temos conseguido diminuir a pobreza, mas no mundo é um problema que nos aflige a todos e que precisamos unir-nos para diminuir a pobreza. Parque industrial. Parque industrial no sentido da junção de equipamentos industriais. Nós, no nosso país, nos últimos anos, multiplicaram-se parques industriais por vários dos concelhos. Foi um pouco a ideia de que cada sítio tinha que construir um parque industrial. Isso trouxe algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu conheço bem a área por motivos óbvios. Eu acho que nós no futuro devemos ter menos e os que tivermos com mais infraestruturas e mais condições, nomeadamente em termos ambientais, de tratamento dos efluentes, de condições de apoio às famílias que lá trabalham, de infraestruturas tecnológicas, com os que tivermos com todas as condições e também de transportes para as pessoas que lá trabalham. Concentrar e diminuir o número de parques que existem. Tondela. Tondela é um concelho ao lado do meu, eu moro quase no limite de concelho, tem uma equipa de futebol na primeira divisão que é uma coisa rara, é mesmo um fator de coesão. Tondela tem a única equipa fora daquela cabeça de Lisboa, Porto, no centro de Portugal, é a única equipa de futebol que existe. E Tondela e Viseu e o sul do distrito têm uma realidade em termos de crescimento e de desenvolvimento industrial interessante na região de Viseu. Aeroporto. Aeroporto é uma discussão que se tem feito. A pandemia agora veio dar para trás nessa discussão. A localização continua a ser, francamente, hoje é aqui, depois é ali. Vamos ver, em termos de aviação, como é que vai ser feita a retoma e se nós vamos precisar mesmo de um aeroporto. E eu acho que vamos mesmo precisar de um aeroporto. Eu não sou técnico da área, mas eu acho que, na minha modestíssima opinião, eu acho que Alcochete, pela proximidade da Academia do Sporting, será a solução. Memórias. Memórias, tenho as memórias de um conjunto de vivências da minha infância, dos meus amigos, faço uma retrospectiva de tudo aquilo que vivi, dos meus amigos que não puderam governar a vida, que emigraram, que estão em vários pontos do mundo, que nos encontramos no verão, em agosto. Fazemos habitualmente um encontro de todos aqueles que andaram na escola nesse mês de agosto, onde vem gente de vários pontos do mundo e partilhamos as experiências e as aventuras que tínhamos nos nossos tempos de infância e a vida de cada um é diferente, mas basicamente estão todos bem, o que é para nós uma felicidade. Incêndios. Incêndios, eu estive na comissão de inquérito dos de Pedrógão e estive no centro daquilo que foram os incêndios depois de outubro de 2017, que a minha zona também foi uma das muito afetadas dos outros incêndios depois na região centro. Na minha aldeia foi tudo destruído e morreram 5 pessoas em São Joaninho. Eu
não consegui passar para casa, fiquei retido e tive uma história que não vale a pena contar aqui, que demoraria muito tempo, mas eu para chegar de Mortágua a Santa Comba não consegui porque foi tudo bloqueado, ardeu tudo. E a minha casa, que é uma moradia que tem um conjunto de um jardim, até as sebes arderam da minha casa. O quadro elétrico estava inserido nas sebes, ardeu o quadro elétrico, ardeu tudo quanto era à volta da aldeia, é tudo floresta, ficou tudo completamente destruído. Foi um cenário inimaginável, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu moro ali há mais de 50 anos, sempre me lembro de tudo aquilo verde, e foi se me perguntassem se eu alguma vez imaginava ser possível o que aconteceu, não imaginava. Desde a Serra do Caramulo até à Serra da Estrela, todo aquele planalto ardeu completamente. Era um cheiro a queimado impressionante durante meses, e agora começa a ficar todo novamente reflorestado, mas a quantidade de árvores que está a nascer, como é descontrolada, é de geração espontânea, nomeadamente o número de eucaliptos que se multiplicou, porque na altura as sementes multiplicaram-se, aquelas que arderam, é o fenómeno que eu nem sabia que existia. Eu acho que estamos a fazer ali agora uma situação que temos que perceber como controlar o número de árvores, senão qualquer dia, daqui a mais de um ano ou dois, podemos ter novamente um problema grave, embora estejamos a fazer as faixas de proteção e tudo isso, mas o número de carga vegetal poderá ser maior do que era no passado. Foi uma situação terrível. Família? A minha família, nós, antes da pandemia, mantínhamos aquele almoço tradicional de família, com os pais, os irmãos, os meus sobrinhos, e a pandemia interrompeu tudo isso, portanto a família está suspensa, embora os meus pais já estejam vacinados, mas somos uma família convencional, unida, que agora, estando já os meus pais vacinados, retomaremos a nossa rotina do almoço de domingo e de termos entre nós uma excelente ligação, e voltaremos a aproximar-nos, agora quando estivermos todos devidamente protegidos. E se pudesse resumir em Portugal numa palavra, que palavra escolher? Esperança e acreditar. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Eu acho que devemos, Portugal soube sempre superar aquilo que são os seus desafios. Nós atravessámos agora, depois daquele momento com algumas dificuldades que atravessámos, depois da intervenção da Troika, estávamos agora num bom momento em que o país assistia a um bom crescimento, a economia estava a funcionar, o déficit pela primeira vez conseguimos ter bons resultados, e depois de tudo isso acontece uma pandemia e então as contas públicas já percebemos que precisamos de gastar mais, precisamos de aumentar a dívida, tivemos aqui este percalço de 1 ano e meio. Precisamos, acima de tudo, que haja, para que tudo funcione, nós precisamos, em primeira instância, que haja controle da pandemia, isso é a primeira grande verdade lá para a Alice. Os dados que nós temos é que as coisas estão a correr bem e que em agosto teremos, se não houver falhas, embora possa haver agora um ligeiro aumento de casos, mas o número de pessoas vacinadas está no bom caminho. E o país, começando novamente a funcionar, nós temos que regressar aos tempos antes da pandemia em termos de economia, para que possamos voltar. Curiosamente, há um bom dado, que é os números do desemprego não dispararam como havia esse receio. Nós temos como números de desemprego baixos e, portanto, possamos colocar o país novamente no carril que estava antes da crise pandémica, para que possamos voltar a ter níveis de conforto, para aumentar os salários, para voltarmos ao nível de vida que tínhamos antes, resolvendo as questões que, entretanto, apareceram, como sejam a TAP, que é um problema que apareceu. O novo banco estava a ficar resolvido, agora apareceu um problema chamado TAP, que vamos ser chamados a resolver, embora eu sei que a discussão é grande em torno de se devemos deixar cair a TAP ou não, essa discussão também não é agora que a vamos fazer, mas eu acho que nós devemos ter esperança e vamos sabendo resolver, porque eu acho que o nosso Primeiro-Ministro tem a capacidade de pôr a tónica no sítio certo e fazer das dificuldades forças
e vamos ultrapassar este momento, já estamos a começar a ultrapassar este momento e vamos voltar àquele momento em que estávamos antes da pandemia, que era um momento bom para o país. José Rui Cruz, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo vosso projeto e felicidades também para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa, continuem a seguir os 230, estaremos aqui para mais entrevistas. Até à próxima.